Irmãos, nos preparando para ouvirmos a palavra de Deus nesta noite, esta palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, nós vamos orar. Eu convido você que está nos assistindo para que curve a sua fronte, ore ao Senhor, buscando dele a iluminação, para que o Espírito Santo do Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos ouvirmos a sua palavra e acolhê-la em nosso coração. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos pela oportunidade que temos nesta noite de abrir a tua palavra e meditar nos teus ensinamentos. Te louvamos, ó Deus, por saber e reconhecer que esta palavra é poderosa para santificar a nossa vida, para nos instruir na vereda plana que o Senhor tem estabelecido para nós. Graças te damos, ó Deus, por termos a oportunidade de estudar esta palavra bendita. Clamamos ao teu Santo Espírito para que ele venha sondar o nosso coração, sensibilizar o nosso ser, para que possamos, ó Deus, sensíveis à voz da tua palavra, encontrarmos, ó Deus, o caminho sobremodo excelente, caminho pelo qual o Senhor nos convida a trilhar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quero interceder, ó Deus, em favor de todos aqueles que nos ouvem nesta hora, que o Senhor possa trabalhar na vida, na mente, no coração de cada um, para que possa, ó Deus, sensibilizado pelo teu Espírito, ouvir esta palavra e, em seguida, praticar esta palavra para a honra e glória do teu nome. Intercedemos, ó Deus, pelo nosso país neste momento tão difícil que vivemos, mas não somente pelo nosso país, pelo mundo, pela humanidade em geral. Tu és poderoso para, ó Deus, mudar o rumo das situações tão catastróficas que têm assolado muitas pessoas, dizimado muitas vidas. Tu és poderoso para conter esta pandemia e a ti clamamos nesta noite. Ó Deus, tenha misericórdia de todos nós. Fale agora, ó Deus, ao nosso coração. Ao abrirmos a tua palavra, que sejamos abençoados na leitura e na meditação desta palavra que é viva e eficaz. No nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19, é o texto da nossa meditação desta noite. Abacuque 3, 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Irmãos, a humanidade é atingida por crises desde a queda dos nossos primeiros pais. Aliadas à crise espiritual que leva a uma degradação moral, existem as crises políticas, financeiras, sociais, culturais, epidêmicas e pandêmicas, e tantas outras. Apesar de haver momentos de prosperidade e calmaria, precisamos, irmãos, nos conscientizar que também existem momentos de inquietações e instabilidades. Sem negar os sinais dos tempos,
Afinal, quando estudamos Mateus 24, Lucas 21, encontramos ali o alerta do Evangelho sobre os sinais dos tempos. Não podemos ignorar estes sinais, mas também não podemos, irmãos, deixar de olhar para a história e então, ao olhar para trás, identificaremos momentos de crises, pestes, moléstias na história da humanidade. Podemos citar aqui a chamada peste negra, a varíola, a tuberculose, a gripe espanhola, o sarampo, a malária e tantas outras que dizimaram milhões de pessoas na história da humanidade. Vivemos a crise pandêmica do Covid-19, que chegou ao Brasil com curva ascendente, por ora gradativa, mas que pode tornar-se em uma curva de ascendência exponencial. O que fazer em dias de crise? Sem dúvidas, irmãos, devemos obedecer às autoridades constituídas quanto às recomendações feitas de restrição social, de isolamento social, de melhora da higiene, de busca de informações oficiais. Devemos sim, como igreja, obedecer tudo isso. Mas acima de tudo, é hora de exercitar a fé em Deus. O rei Josafá, em um momento de sufoco, em um momento de grande crise, ao ver se aproximar o inimigo diante das adversidades, ele foi tomado por alguns sentimentos, diz a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Em momentos de crise, manifestam-se diversos sentimentos. Inicialmente, Josafá sentiu medo. Afinal, o medo é um sentimento que acomete os mortais, não é mesmo? Mas Josafá não ficou paralisado. Convocou o povo para jejuar e buscar o Senhor. Josafá entendeu que o livramento que o povo precisava, não obstante as suas medidas responsáveis, como líder que era, mas o povo precisava do Senhor. Então ele afirmou em 2 Crônicas 20, 12: em nós não há força para resistir, porém os nossos olhos estarão postos em Deus. Em momentos de crises, irmãos, surge a oportunidade de exercitar a fé em Deus. A caminhada da igreja sempre foi uma caminhada de fé. Mas o que é fé? Hebreus 11, o capítulo da fé, responde: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Crer no incrível, ver o invisível aos olhos humanos, é fé. O dom da fé é caracterizado pela confiança nas promessas de Deus. Essa confiança habilita o crente a ver o invisível e a crer no impossível aos homens. Ao falar sobre fé, nos lembramos de Abacuque, o nosso texto desta noite. Quando olhamos para o livro do profeta Abacuque, descobrimos um extraordinário ensino sobre a fé. Este livro é o 8º entre os chamados profetas menores. Deste personagem bíblico chamado Abacuque, sabemos pouco, apenas que foi profeta e que se chamava Abacuque. A profecia desse livro é formada por 3 seções, são 3 capítulos. Acompanhe na palavra de Deus, na Bíblia, que está em suas mãos certamente. Capítulo 1. Vemos aqui no capítulo 1, irmãos, a primeira seção. Esse capítulo 1 descreve uma espécie de diálogo entre Deus e o profeta. Abacuque clama por causa da violência,
da injustiça que eram praticadas diante dos seus próprios olhos. Ele clama pelas pessoas da sua nação. Acompanhe comigo, capítulo 1, verso 2, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque apresenta a sua queixa. Ele foi um profeta diferente, pois a sua fala não foi direcionada às pessoas, ao povo, mas foi direcionada a Deus. Ele buscou em Deus respostas às suas inquietações, convicto de que somente o Senhor poderia responder às suas indagações. Ele clama ao Supremo Juiz, buscando respostas do Senhor. Mas o capítulo 2, nós temos a segunda seção do livro. O profeta se dispõe a estabelecer um posto de vigia. Olha o capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Isso significa, irmãos, que ele ficaria na presença do Senhor o tempo todo para ouvir a resposta do Senhor. Veja comigo o versículo 2 do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: Abacuque, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O marcante, irmãos, da resposta do Senhor ao profeta Abacuque é que o justo viverá por fé. Deus convida o profeta a confiar inteiramente nele. Deus convida o profeta a exercitar sua fé. Diante dessa pandemia, diante desse cenário que vivemos, somos convidados pela palavra de Deus a exercitar a nossa fé, a crer em Deus. Mas então, chegamos à terceira sessão, que é o capítulo 3. No capítulo 3, temos uma oração em forma de canto. Acompanhe em sua Bíblia. Composta para cantar a glória do Senhor e para expressar em uma vibrante linguagem poética a confiança do profeta na proteção de Deus, no cuidado de Deus, ainda que enfrentasse dificuldades. Na verdade, este capítulo 3 é um reconhecimento de que Deus realmente governa, controla todas as coisas. Abacuque agora, neste capítulo 3, evidencia o justo que persevera e se regozija na esperança da promessa de vida feita pelo Senhor. O profeta entendeu e reconheceu que enfrentaria calamidade, mas o profeta se sujeitou e evidenciou uma fé inabalável. Eis o tema da nossa mensagem desta noite: uma fé inabalável. Os versos 17 a 19 do capítulo 3, do nosso texto, nos apresenta 3 características de uma fé inabalável. Qual é a primeira característica de uma fé inabalável? Vejamos o verso 17, capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado.
ainda que. A primeira característica de uma fé inabalável é que ela traz confiança ao coração. Ainda que eu confiarei. Neste capítulo 3 acontece algo extraordinário, irmãos. O profeta passa do temor, passa da dúvida à fé, à confiança. Desaparecem os porquês que nós vemos no início do livro. Aparecem agora a certeza, a confiança, ainda que eu confio, eu confiarei. O hino de confiança, apresentado por Abacuque nesta oração, afirma um princípio fundamental do Evangelho. Preste atenção. O justo viverá pela fé e não por vista. Irmãos, quando em Romanos 1,17, quando em Gálatas 3,11, quando em Hebreus 10,38, os autores citam esta verdade aqui de Abacuque 2,4, este princípio estabelecido pelo profeta, que o justo viverá por fé, é porque a fé é tudo no relacionamento com Deus. Não há relacionamento com Deus sem fé. O justo viverá por fé. Caminhamos, irmãos, pela fé. Podemos não conhecer o amanhã, e certamente não o conhecemos, mas cremos que Deus estará nele. E a presença de Deus no amanhã nos traz confiança. Vivemos pela fé no Filho de Deus, que se entregou por nós. A verdadeira fé do profeta floresceu em meio à adversidade. A crise, os momentos difíceis, nos ensinam verdades gloriosas, que precisamos viver pela fé. Abacuque nos ensina que a resposta à crise é a fé. Ele permaneceu seguro, sua segurança não brotou de um pensamento positivo, de autoajuda, de uma leitura de um livro de autoajuda, não, mas de uma fé viva em Deus. E quem crê não será abalado. Salmo de número 125, a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Não importa a tempestade, o monte permanece firme. Não importa se faz sol ou se chove, o monte permanece. Assim são aqueles que confiam no Senhor. Isaías 28:16, o profeta diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Irmãos, precisamos evidenciar nossa fé em Deus nestes dias de pandemia. O justo viverá por fé. O capítulo 11 de Hebreus, também chamado de o capítulo da fé, registra exemplos extraordinários de grandes servos do Senhor, que passaram por crises, por momentos difíceis. E a narrativa lá em Hebreus 11 diz: pela fé Noé, pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé José. E o autor então chega à conclusão: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como viver uma vida que agrade a Deus, senão por meio da fé. Ao entoar este cântico de louvor ao Senhor, Abacuque reconhece que mesmo que as colheitas e os rebanhos fossem escassos, e essa seria uma situação catastrófica, tendo em vista ser aquela sociedade inserida em um contexto agrícola, mesmo assim, diz Abacuque, eu confiarei. Eu confiarei. A segunda característica de uma fé inabalável, além da confiança,
Além dela trazer confiança ao coração, a segunda característica é que uma fé inabalável traz alegria. Veja o verso 18. Traz alegria ao coração. O verso 18 do capítulo 3. Todavia, eu me alegro. Mas eu me alegro em quem? Eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. A fé inabalável, além de trazer confiança ao coração, traz alegria no Senhor. As palavras de Abacuque, irmãos, são: embora falhem as dádivas, o doador permanece. E eu me alegro é no doador e não nas dádivas. Na verdade, diz o profeta implicitamente, o Senhor é mais evidente quando os campos e as fazendas estão vazios. São em momentos de crises, irmãos, que percebemos mais de perto a mão de Deus nos conduzindo. São em momentos de escassez que vemos a verdadeira alegria sendo evidenciada na vida do profeta. Em meio à tribulação, alegria no Senhor. A vida com Deus é uma vida de alegria no Senhor, mesmo em meio às aflições. É preciso bom ânimo e alegrar no Senhor. Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, a chamada carta da alegria, enfrentando dificuldades, privado, preso, ele recomendou aos irmãos, ordenando: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, seja na fartura, seja na abundância, na escassez. Eu me alegro no Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4. É preciso maturidade cristã para reconhecer estas verdades, não é mesmo? Experiência com Deus. O profeta Abacuque, no final de seu livro, reconhece que a alegria que o Senhor concede vai para além das circunstâncias, é ultra circunstancial. A falta de uvas resultaria em escassez de vinho, de passas. A falta de azeitona resultaria em falta de azeite. A falta dos produtos do campo resultaria em escassez de alimentos. A falta do rebanho em falta de carne, leite. Tudo isso poderia ser resumido em uma palavrinha pequenininha: fome. Mas a resposta do profeta em meio a esse caos instalado foi ainda com uma palavrinha ainda melhor: fé. Fé. Fé inabalável. A alegria do Senhor é a força que nos faz vencer os intempéries da vida. Fé inabalável. Como anda a sua fé? A sua fé traz confiança ao seu coração? A sua fé tem trazido alegria ao seu coração? Mas eu quero te convidar a observar a terceira e última característica de uma fé inabalável. Verso 19, capítulo 3. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. A terceira característica de uma fé inabalável é que ela descansa na fortaleza que é o soberano Senhor. Neste versículo, o hebraico traz Yahvé Adonai, o Deus pessoal, o Deus do pacto, o Deus cheio de majestade, aquele que governa de forma exuberante e absoluta. A força do profeta, irmãos, está neste Deus, Yahvé Adonai, Todo-Poderoso. Aqui acontece um contraste com o versículo 16. Preste atenção em sua Bíblia. Olhe o verso 16 do capítulo 3. O verso 16. Ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Agora olhe o verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza
e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. No verso 16, o profeta revela a sua fragilidade, os seus temores. Mas agora no verso 19, ele aponta para Deus como sendo a sua fortaleza. Em Deus ele encontrou forças. E a fé é a força do seu povo. Confie em Deus. Confie em Deus nos dias maus. Ao olhar para as notícias sobre a pandemia, ficamos alarmados, não é mesmo? Mas ao olhar para o Senhor, nossa fé é revigorada. Ao olhar para as circunstâncias que nos cercam, somos levados ao versículo 16 do capítulo 3. Mas ao olhar para o Senhor, somos levados a olhar para o verso 19. Nossa confiança é aumentada, pois o Senhor é por nós. O Senhor é fortaleza. Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. E é por isso que o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 29, ele diz: os que esperam no Senhor não se cansam. Agora fortalecido, Abacuque diz que ele andará em lugares bem elevados. Olhe novamente o verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Deus o leva a lugares altos onde o inimigo não pode chegar. A oração perseverante e a espera paciente conduziram o profeta a uma nova experiência com Deus. Muitas vezes, irmãos, nós queremos viver o capítulo 3 de Abacuque sem passar pelo capítulo 1 e o capítulo 2. Abacuque passou pelo capítulo 1. Os porquês. Abacuque passou pelo capítulo 2, a espera. Abacuque chegou ao capítulo 3 para louvar a Deus. Quem sabe estamos vivendo o capítulo 1, o capítulo 2, mas o capítulo 3 virá. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que, exatamente o que fez Abacuque, ainda que a terra se transtorne, o mundo se abale, não é? O profeta descansa na fortaleza, no refúgio que é o Senhor. O reconhecimento da soberania de Deus nos faz descansar. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez quando em Romanos 8, 28 ele afirmou: eu sei, sabemos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 1 Pedro 5,7, o apóstolo diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Descansemos no Senhor, irmãos. É exatamente isso que Davi nos recomenda no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ainda no Salmo 37, lá no verso 25, Davi diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. A verdadeira fé, meus irmãos, descansa no Senhor. Enquanto Abacuque olhou para as circunstâncias, ficou perplexo. Se você olhar apenas pelo seu celular, para as mensagens de WhatsApp que você recebe a cada minuto sobre a pandemia, você vai ficar perplexo. Mas se você concentrar no Senhor, na sua palavra, alimentar a sua fé, como este momento em que estamos aqui, meditando na palavra,
se você fixar os olhos no Senhor, assim como recomendou Josafá: Senhor, nós estamos temerosos sim, mas os nossos olhos estão postos em Ti, confiamos em Ti, confie no Senhor. Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que as intempéries. Se você concentrar apenas nos noticiários, você ficará perplexo. Não seja alienado, é claro, mas fixe os olhos no Senhor. Um canto de alegria é o resultado de quem espera pelo Senhor. Eu quero concluir, irmãos, a mensagem desta noite, afirmando que o profeta Abacuque nos traz preciosos ensinos. As aplicações finais. Primeira aplicação: não duvide do amor de Deus. Deus é amor. O amor de Deus por nós é incondicional. Ele nos ama em todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Ele nos ama. Deus é amor, a ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Não duvide do amor de Deus. A segunda aplicação: nunca duvide do poder de Deus. Deus é poderoso. A palavra final é do Senhor. Estimativas catastróficas, tudo pode ser mudado se Deus intervir. Ele é poderoso, Ele pode mudar tudo. É justamente em circunstâncias difíceis que percebemos como é grande o seu poder. Ore buscando o socorro do Senhor. Terceira aplicação final: devemos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existem lições a serem aprendidas neste momento em que vivemos. Ao estarmos aqui nesta noite com o templo com as portas fechadas, e você aí em casa, saiba que existem lições a serem aprendidas. Às vezes não conseguiremos identificá-las agora completamente, identificaremos depois, mas existem lições a serem aprendidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quarta aplicação final: devemos escutar a voz de Deus e saber esperar, assim como fez Abacuque. Vou para a torre de vigia e vou esperar. Assim como fez Davi no Salmo 40, esperei pacientemente, confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Mas a pergunta é: por quanto tempo Davi esperou? Você sabe? Certamente você não sabe, porque a Bíblia não fala. Mas ele declara: eu esperei. Ore, espere em Deus. Devemos escutar a voz de Deus e saber esperar, assim como fez Davi, assim como fez Abacuque. Quinta aplicação: exercite a paciência, a longanimidade e saiba que no momento certo Deus vai agir. Saiba aguardar o Senhor. Aguarde o Senhor. Tiago, falando do retorno de Cristo, ele assim afirma em Tiago 5:7: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Não ignore que esta pandemia nos faz olhar para o retorno de Jesus. São sinais dos tempos. Sétima aplicação e última: precisamos reconhecer a cada dia o governo absoluto do Senhor sobre todas as coisas. Entre o já do cumprimento das promessas e o ainda não da realização final das promessas, saiba que o justo viverá por fé. Sempre foi assim e sempre será. Não viva por aquilo que você vê, escuta apenas.
viva pela fé. Diante desta palavra poderosa de Abacuque, nesta noite, podemos ler o contexto atual e afirmar: reconheça a dificuldade das autoridades tomarem decisões, colabore com elas. Ah, mas por que eu estou em isolamento social? Por que eu estou com restrição? Por quê? Porque obedeça à autoridade superior. Evite comentários irrefletidos e simplistas. Evite. Reconheça que a crise atinge a todos e que todos temos responsabilidades. Reconheça a fragilidade humana. Somos frágeis, não é mesmo? Há 15 dias atrás, vivíamos em outro contexto. Há uma semana atrás, já um pouco mudado. Mas hoje, muito diferente. E como será daqui a 7 dias? Reconheça que somos frágeis. Como aquele ensino que Jesus trouxe no Evangelho, daquele homem que conseguiu encher os seus celeiros e não cabia mais nada, e ele disse: então eu vou reconstruir, e a minha alma vai regalar. Então o Senhor disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Prepare a sua vida com Deus. Reconheça a oportunidade de falar de Cristo e anunciar a única esperança, que é Jesus. Sigamos, irmãos, as orientações das autoridades, mas acima de tudo, coloquemos os nossos olhos em Deus. Que possamos viver assim, e então estaremos agradando o Senhor. Tempo de crise é tempo de exercitar a fé. Como anda a sua fé? A fé que você tem traz confiança ao seu coração? Traz alegria ao seu coração? A fé que você tem te faz descansar na fortaleza que é o Senhor? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto em ti. Tu és o Deus da minha salvação, tu és o Deus da minha fortaleza, tu fazes os meus pés como os da corça e me fazes andar altaneiramente. Que assim seja a nossa fé, que Deus aplique no nosso coração esta bendita palavra. Viva por fé, confie no Senhor, se alegre no Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Amém. Ó Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que fala sempre ao nosso coração. Quero te louvar, ó Deus, por esta oportunidade de compartilhar esta palavra poderosa com os meus irmãos, com aqueles que nos assistem. Ó Deus, eu te agradeço, porque é a palavra do Senhor, viva e eficaz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te louvo, ó Deus, pelo exemplo de Abacuque, que fala ao nosso coração, ao enfrentar a calamidade nos seus dias, as intempéries da vida, as dificuldades. Ele apresentou os seus porquês, ele esperou no Senhor e ele cantou de alegria. Te louvamos, ó Deus, por saber que um canto de alegria é o resultado de quem confia e espera no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti. Ensina-nos a exercitar a nossa fé, que ela seja uma fé inabalável, e haveremos de contemplar a bênção do Senhor. Ó Deus, que Tu possas sarar esta terra, esta humanidade, ó Deus,
atormentada nesses dias, mas Tu és poderoso, e a voz do Senhor haverá de ser ouvida. Que Tu possas, ó Deus, usar de misericórdia e fazer com que tudo seja, ó Deus, restaurado, que os prognósticos humanos sejam frustrados pela intervenção do Senhor. Tu és o Deus que intervém. Cremos em Ti, clamamos a Ti. Aplica na nossa mente, no nosso coração, esta Tua palavra. E que ao encerrar este momento, ó Deus, descansemos na providência do Senhor, abençoados por Ti, com a nossa fé alimentada no Senhor Jesus. Dê-nos uma semana, ó Deus, abençoada, de obediência, que possamos, ó Deus, ter a paciência necessária para cumprir aquilo que nos é recomendado, mas acima de tudo, para utilizar desses momentos para o nosso benefício espiritual e também de nossa família. Ensina-nos, ó Deus, a nos quedar aos pés do Senhor, assim como fez Maria. Ó Deus, reconhecemos que o Senhor está nos dando esta oportunidade de nos quedar aos seus pés e ouvirmos a voz do Senhor. Aplica esta palavra no nosso coração, no nome de Jesus. Amém.